A paz do Senhor para todos, para todas que estão nos ouvindo nessa noite, né? Quero desejar aí uma boa noite na paz do Senhor. Estamos felizes por essa oportunidade que Deus tem nos concedido, né? Estarmos aqui nessa quarta-feira falando um pouquinho da palavra de Deus, né? Convidada, né, pela liderança da igreja, estarmos aqui, né? Da qual eu faço parte também. Quero agradecer ao pastor Jorge por essa oportunidade. E hoje nós vamos estar falando um assunto muito importante, né, que eu considero muito importante: metanoia, uma nova mentalidade dada por Cristo. Nós vamos falar hoje sobre esse assunto. Eu queria falar com vocês, né, que é um assunto que não é novidade, porque o próprio Jesus, a mensagem dele era metanoia, era uma mensagem de transformação, de mudança de mentalidade. Essa foi a mensagem de João Batista, né? João Batista veio trazendo essa mensagem de arrependimento, né? Arrependei-vos e credes na pregação do Evangelho. E Jesus também falou a mesma coisa. Então, nós vamos começar essa mensagem aqui em João, livro de João, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 9, vai ser o nosso texto básico de hoje. Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 9, tá bom? Mas antes de ler o texto, quero que vocês já vão abrindo a sua Bíblia aí, mas antes de ler o texto, nós vamos comentar um pouquinho sobre o texto anterior, né? A gente fala que, eu sempre quando eu estou falando, pregando, ensinando, eu sempre digo que o texto, ele está dentro de uma perícope sempre maior, né? A gente não pode olhar só o texto dentro daquele capítulo, mas a gente tem que olhar o capítulo anterior e o capítulo posterior também, porque a Bíblia, como a gente conhece, ela está dividida hoje em capítulos e versículos para facilitar a nossa vida, né? Mas nem sempre foi assim. A movimentação pelo livro fica mais fácil quando a gente está, né, dentro de livros e capítulos e versículos, mas a gente tem que considerar que, além de outros critérios, o nosso texto, né, a nossa leitura, sempre tem que estar baseada numa leitura anterior e numa leitura posterior. Então eu vou dar um exemplo disso. 26, ele já coloca um outro título aí, né? Depois da conversa, Jesus fala acerca da colheita espiritual. Parece até que ele está falando de um outro assunto, mas na realidade é o mesmo assunto. Jesus está dando uma continuidade, né, no assunto que ele estava dizendo com a mulher samaritana. Então, quando a gente vai pensar nesse João 5, que a gente vai ler, que é o paralítico no tanque de Betesda, a gente tem que pensar no capítulo 4, no capítulo 5 e no capítulo 6, né? Porque é um grande bloco, né? Esses 3 capítulos aí mostram um grande bloco dizendo uma verdade pra gente. Que verdade está expressa aí? Que Jesus é o Filho de Deus, né? Que todo aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Então, eu quero falar de metanoia, e falando de metanoia, falando de arrependimento, de mudança de mentalidade, que não é só mudar de rota, né, ou a conversão, como a gente conhece, mas é uma mudança continuada. É uma mudança que se sustenta ao longo da nossa vida cristã, né? Metanoia não acontece só no momento da nossa conversão, né? Ela dura toda a nossa vida, e o arrependimento não é só o início, ou o arrependimento é o início, mas não é o fim, né? E eu vou explicar isso hoje aqui, nessas horas, né? Nessa horinha que eu vou ter aqui para conversar com vocês sobre esse assunto. Aquela mulher na qual Jesus conversou com ela, entendeu essa proposta. A mulher samaritana, ela entendeu a proposta do que seria metanoia, do que seria arrependimento, do que seria transformação de vida. E a gente vai ver aqui, eu quero que você acompanhe essa leitura na sua Bíblia, aí em João 4, no versículo 28, olha o que essa mulher faz. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. Então preste bem atenção. Após a conversa que ela tem com Jesus, ela não se conforma de conhecer Jesus, de saber que Jesus era o Messias e ficar com aquela verdade só para ela. Ela deixa o seu cântaro ali e vai para a cidade dizer para os homens daquela cidade que ela tinha achado o Cristo.
Olha só que coisa interessante. Olha a metanoia que já começa a acontecer na vida dessa mulher samaritana. Entendeu? E aí, ao mesmo tempo, né? Tudo está acontecendo aqui ao mesmo tempo, é por isso que eu quis falar um pouquinho do capítulo 4 antes de entrar no capítulo 5. Os discípulos voltam, né? Os discípulos tinham ido comprar comida e eles voltam e tentam fazer Jesus comer alguma coisa. Lá no versículo 31 de João 4, olha o que eles dizem. Rabi, come. Entretanto, os discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. Olha só que interessante, gente. E Jesus diz para os discípulos dele, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Jesus está tentando fazer os seus discípulos enxergarem além. Jesus está tentando fazer os seus discípulos olharem mais além, mais à frente, né? E não é isso que quer dizer a palavra metanoia. Meta é acima de, ou além de. E noia ou nó significa mente. É pensar acima daquilo que você pensa. E Jesus está falando para eles, olha, vocês querem que eu coma? Mas eu tenho uma comida que vocês não conhecem. E os discípulos não estavam entendendo nada. E aí eles perguntam assim, ué, ele trouxe alguma coisa de comer? Eles perguntaram, eles fizeram essa pergunta um para o outro no versículo 33. Ué, Jesus tem alguma coisa de comer? Ué, se ele tinha alguma coisa de comer, por que a gente teve que ir comprar comida? Então, presta bem atenção que Jesus está falando de uma coisa e eles não ainda compreenderam o que Jesus está tentando mostrar para eles. Aí Jesus diz, vocês estão dizendo que ainda falta 4 meses para a ceifa? Eu digo para vocês que levantem os vossos olhos e veem as terras que já estão brancas para a ceifa. Então, olha só que coisa linda, gente. Já acontece aqui, né? Esse processo de metanoia já aconteceu com a mulher samaritana e agora Jesus está tentando fazer os seus discípulos enxergar um pouquinho mais além. Jesus queria dar aos seus discípulos ou desenvolver nos seus discípulos ver além da superfície, né? Perceber um horizonte além do que é visível. Isso é muito interessante. O que os discípulos ainda não tinham compreendido, a mulher samaritana já compreendeu numa simples conversa com Jesus. Eu conheço Jesus, eu fui apresentada ao Messias, eu conversei com ele, eu descobri que ele é um profeta, que ele é o Filho de Deus, que ele é o Messias e eu não posso deixar essa informação só para mim. Eu preciso passar essa informação para onde eu moro, levar essa informação para as pessoas onde eu moro. E os discípulos ainda não tinham entendido nada. E aí a gente traz para o nosso momento, para a nossa vida, a religião, a cultura ou a filosofia humanista nos engessa muitas vezes, né? Ela impede que a gente continue nesse processo de arrependimento, nesse processo de metanoia, né? Porque a gente acha que a gente já recebeu Jesus, que nós já nos arrependemos, que já aceitamos a Cristo, ou que nós já nos batizamos e que agora já está suficiente. Não, não está suficiente. Metanoia, Jesus quis mostrar aos seus discípulos, vocês estão achando que ainda falta 4 meses para a ceifa? Não, gente, os campos já estão brancos para a ceifa. Não falta 4 meses. Aquilo que os discípulos ainda não tinham compreendido, aquela mulher, ela compreende. E aí, como eu disse, né, muitas vezes a religião, a cultura e a nossa filosofia de vida, né, que é uma filosofia humanista, né, onde o homem está no centro de todas as coisas, a gente acredita que o arrependimento é um ato e não é um hábito. E aí eu vou dizer uma coisa muito importante, muito séria pra gente, né, pra mim, principalmente porque eu fui a primeira a ser confrontada com essa verdade. Nós não podemos viver circunstanciados e dizer que vivemos pela fé. Se todas as circunstâncias mudam a nossa forma de pensar, o que é arrependimento, o que é ser salvo, se tudo ao nosso redor muda o nosso jeito de pensar, então a gente não está vivendo pela fé. Isso é muito sério. Para os discípulos, aquela mulher era apenas uma mulher. Inclusive,
Inclusive, os seus discípulos ficaram espantados que ele estivesse conversando com uma mulher. Vocês podem ver aí em João 4:27, acompanha na sua Bíblia aí, você que está em casa. Vieram os seus discípulos, e nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles lhe disse, ou lhe perguntou, que perguntas? Ou por que falas com ela? Quer dizer, os discípulos ficaram espantados pelo fato de Jesus estar conversando com uma mulher, mas ninguém teve coragem de inquirir Jesus. Por que o Senhor está fazendo isso? Conversando com essa mulher. Não era normal um homem judeu conversar com uma mulher assim no público, né? E especialmente uma mulher daquela reputação, ou especialmente uma mulher que era samaritana, né? E outras coisas mais. Para Jesus, aquela mulher não era só uma mulher ou apenas uma mulher samaritana que estava tirando água naquele poço. Para Jesus, aquela mulher era uma agente do evangelho na sua cidade. Jesus enxergou muito além da aparência física daquela mulher. Jesus enxergou muito além dos problemas pessoais que aquela mulher tinha. Vocês já conhecem a história, né? Que ela disse que ela já teve 5 maridos, o que ela estava agora não era dela. Jesus estava vendo isso muito além. Jesus estava vendo naquela mulher uma pessoa, uma agente que era capaz de provocar transformação no lugar onde ela estava. Gente, quando a gente para pensar sobre isso, eu fico assim, impactada. Porque, vamos ler aqui, vamos continuar aqui essa leitura em João 4. Olha que eu não entrei no texto ainda, mas eu vou entrar no texto escolhido. João 4, versículo 39 até o 42, olha o que está dizendo. Muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou, dizendo: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, presta atenção, os samaritanos ouviram aquela mulher e foram atrás de Jesus. Rogaram-lhe que ficasse com eles. Rogou que Jesus ficasse ali na aldeia deles. E a Bíblia fala que Jesus ficou ali 2 dias. E aí, continuando, e muito mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é o verdadeiro Cristo, que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então presta bem atenção. Tem lugares que Jesus não entraria, mas ele vai entrar por causa de mim e por causa de você. Isso é metanoia. Aquela mulher entendeu o que era metanoia, o que era mudança de mentalidade, o que era arrependimento, o que era encontrar-se com Cristo. Em outra ocasião, os discípulos não puderam passar numa aldeia de samaritanos. Inclusive, eles ficaram muito revoltados e alguns deles falaram: Senhor, o Senhor quer que a gente ore, caia fogo do céu para destruir esses samaritanos, porque eles não deixaram a gente passar na aldeia deles? Agora, uma mulher, pelo testemunho de uma mulher, Jesus não somente passa, Jesus fica 2 dias numa aldeia de samaritanos, pregando, falando com eles. Então, se eu trouxer isso para os dias de hoje, se eu entender o que é metanoia, eu vou entender que muitos lugares, muitas pessoas vão dizer assim: eu não quero saber de Jesus, eu não quero saber de cristianismo, de cristão, eu não quero saber de crente. Muitas pessoas têm essa mentalidade fechada em relação ao evangelho, mas por causa do meu testemunho e por causa do seu testemunho, Jesus vai entrar nesses lugares, que vai ficar nesses lugares e vai conversar com as pessoas desse lugar. Por quê? Se nós entendermos realmente o nosso chamado, se nós entendermos realmente o que é metanoia. E eu digo o seguinte: eu preciso viver uma metanoia todos os dias da minha vida. E você também precisa viver uma metanoia, uma transformação, uma mudança de mente. Eu vou repetir o que eu disse anteriormente. Nós não podemos viver circunstanciados e dizer que vivemos pela fé.
Irmã Alessandra, a senhora está dizendo que a gente tem que fechar os olhos para tudo que está acontecendo? Não, isso seria alienação. Nós não somos alienados, nós sabemos o que está acontecendo no mundo. Mas eu digo o seguinte, nós precisamos ver além. Nós precisamos enxergar além. A fé não respeita contingências naturais. A fé enxerga além daquilo que se mostra na superfície. Se Jesus fosse pensar, eu sou um judeu não se comunica com os samaritanos. Se Jesus não tivesse parado ali, sentado naquele poço, conversado com aquela mulher, se Jesus tivesse deixado impressionar pela geografia do lugar, pelo social do lugar, que ele não era bem aceito ali, Jesus não tinha ido para aquele lugar conversado com aquela mulher, não tinha travado aquela conversa com aquela mulher. Mas Jesus via muito além. Mas ele era Jesus e nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Paulo nos diz, vocês têm a mente de Cristo. 2 Coríntios 2, versículo 16, vós tendes a mente de Cristo. E a mente de Cristo, ela não está condicionada às circunstâncias. Quem tem a mente de Cristo não é condicionado. Eu sei dos problemas, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que as coisas estão acontecendo, mas eu creio que Deus está no centro da minha vida. Eu sei que muitas coisas vão acontecer no mundo até Jesus voltar, sim, mas eu não vou perder a minha fé por conta disso. Porque aquela pessoa que entendeu o que é metanoia, ela vive além das circunstâncias. E por que ela vive além das circunstâncias? Porque ela está vivendo uma metanoia. Porque ela tem a mente de Cristo. E eu vou entrar no texto agora de João 5, que eu escolhi para falar sobre esse assunto. Um texto maravilhoso. Jesus cura um paralítico de Betesda. Abre sua Bíblia aí. Em João, só passar uma página. João capítulo 5. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficação? O enfermo respondeu: Senhor, eu não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Então estamos diante de um texto abençoado, que eu vou usar também para falar de metanoia, de mudança de mentalidade. A gente viu aqui, por isso eu li o capítulo 4 de João. Jesus conversou com a mulher samaritana, Jesus conversou com seus discípulos, Jesus ficou 2 dias na aldeia de samaritanos, muitos aceitaram a Cristo. Jesus pregou na Galileia, se você acompanhar o texto, tá? Capítulo 4, 5 e 6, ele prega na Galileia, cura o filho de um oficial romano e chega a data de uma festa muito importante. Tudo isso aconteceu até esse momento aqui, até o capítulo 5. Chega o dia de uma festa que em Jerusalém, para os judeus, é uma festa muito importante. Aliás, 3 festas sagradas exigiam todos os varões judeus, exigia que os homens fossem para Jerusalém. Era a festa da Páscoa ou dos pães asmos, era a festa do Pentecostes, e tinha outro nome também, que era a festa da colheita ou festa das semanas, e a festa dos tabernáculos. Jesus era judeu, era um varão judeu,
foi a festa. Jesus também, como um judeu, ele se dirige para a festa, para Jerusalém. Na realidade, nós não somos impedidos de nada, né, gente? Jesus também, ele não era impedido de nada. Ele ia a festas, né? Tanto as religiosas como as não religiosas. Mas aí no versículo 2 e 3, fala que em Jerusalém tinha, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, e que esse tanque tinha 5 alpendres. Muito interessante essa informação também, né? Para quem é curioso, gosta de estudar, geralmente os tanques tinham 4 alpendres só, mas esse tinha 5 alpendres. Alpendres, a gente pode dizer que é como se fossem varandas, né? Colunatas, né? Em volta do tanque. Esses 5 aqui tem um significado interessante, né? Que eu acredito, né? Pelo fato de a maioria dos tanques ter 4 alpendres só, esse tinha 5. O 5, ele representa a graça divina, a bondade de Deus. Não vou entrar nesse detalhe para ganhar tempo. Mas esse tanque era utilizado como um mikvê, vamos dizer assim. O mikvê era um tanque de imersão, semelhante ao tanque que a gente se batiza, né? Os cristãos se batizam. E segundo os estudos, havia um ritual de purificação com água que era prescrito só para os sacerdotes, mas dada a importância dessa festa e dada a importância que vinha muitas pessoas de longe para Jerusalém, ficou-se estabelecido que as pessoas também tinham que entrar nesse tanque, né, para se purificar antes de entrar na cidade. Então, esse tanque ficava ali logo junto à Porta das Ovelhas, né, e as pessoas iam para ali para se purificar, para entrar, antes de entrar em Jerusalém. Esse tanque era próximo à Porta das Ovelhas, como eu falei, e essa Porta das Ovelhas era o local onde as ovelhas entravam, né, para serem sacrificadas no templo. Então, olha o significado todo que tem aí nesse tanque aí. E no versículo 3, que a gente acabou de ler, diz que naquele tanque tinha uma grande multidão de enfermos. Ora, por que um tanque que era para purificação, né, vamos dizer assim, era um mikvê, era para a purificação das pessoas chegando ali na cidade? Porque esse tanque se transformou num lugar onde tinha muita gente doente, enfermos, doentes, coxos, paralíticos. Essas pessoas estavam ali esperando o movimento das águas, né? E aí no versículo 4 a gente viu que as pessoas acreditavam, né, que em certo tempo descia um anjo ao tanque e agitava aquela água, e o primeiro que descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Isso, gente, era o que as pessoas acreditavam. A Bíblia, ela se resume aqui a explicar a crença das pessoas. Isso não quer dizer que realmente isso acontecia. Aliás, esse versículo 3 e esse versículo 4 de João 5 é um versículo até um pouco problemático, porque no Novo Testamento grego ele não aparece, esses 2 versículos não aparecem no Novo Testamento grego, né? Quem está acostumado a estudar profundamente a Bíblia, né? Nos melhores papiros, nos melhores códices, esses 2 versículos não existem, simplesmente não existem. Mas por que eles estão aqui? Por que estão na minha Bíblia? Porque eu estou lendo. Ele foi colocado para explicar a resposta que o homem deu para Jesus, né? Se não tivesse esses 2 versículos aqui, quando Jesus perguntou, né, para ele se ele queria ficar curado, ele respondeu: Senhor, eu não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque. Nós não íamos entender essa fala do paralítico dizendo que a água precisava ser agitada para ele entrar no tanque e ficar curado. Então, para que a gente pudesse entender, esses 2 versículos foram colocados. Até porque nos códices dos pais da igreja, como Tertuliano, como Crisóstomo, como Ambrósio, como Agostinho, esses versículos aparecem. Então, na maioria das Bíblias, né, se entendeu que era melhor colocar esses 2 versículos para que a gente tivesse um entendimento. Eu estou falando isso porque eu já ouvi muitas pessoas pregando, dizendo que realmente vinha um anjo, que realmente agitava a água e o primeiro que descia era curado. A Bíblia não afirma isso
né, de uma maneira categórica. Ela apenas está aqui se limitando a explicar a crença daquelas pessoas. As pessoas acreditavam que de tempo em tempo vinha um anjo e agitava a água. Não significa que isso fosse realidade. O fato é que tinha muita gente ali. Muitas pessoas estavam ali porque acreditavam nessa história. Então tinha muitos doentes, né, nesse lugar. Esse lugar que era um lugar para purificação, tinha pessoas ali esperando esse tal movimento para entrar e ficar curada. E a Bíblia diz que durante... Gente, isso aqui é pra gente pensar, né? Um homem que durante 38 anos estava enfermo. Presta bem atenção. 38 anos doente. A gente não sabe se 38 anos ele estava ali no tanque, mas diz que ele estava doente há 38 anos. Jesus poderia ter escolhido qualquer porta para entrar em Jerusalém, mas Jesus escolheu entrar pela porta das ovelhas, né? Não vou entrar nesse mérito também, porque eu quero trazer a mensagem até o final, né? Mas Jesus escolhe entrar pela porta das ovelhas e Jesus escolhe estar ali com aquele homem. Jesus sabia que tinha muita gente doente ali, né? E a Bíblia fala que Jesus viu aquele homem que estava doente ali há muito tempo. E Jesus faz a pergunta para ele: você quer ficar são? Você quer ficar são? Então presta bem atenção, gente. Jesus vê o homem, Jesus sabe que o homem está doente há muito tempo e Jesus faz a pergunta para ele. Gente, ele foi agraciado. Esse homem aqui, eu quero deixar isso bem pontuado. Ele foi agraciado porque tinha muitos doentes ali. Não era só ele que estava doente ali. Mas Jesus olha para ele, vê que ele está nesse estado há muito tempo e pergunta para ele se ele quer ficar curado, se ele quer ficar são. Mas o que mais me surpreende é a resposta desse paralítico. Eu fiquei realmente impressionada. Senhor, eu não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Olha a mentalidade desse homem. Olha a mentalidade desse homem. Jesus faz uma pergunta para ele. Uma pergunta direta para ele. Direta. E olha a resposta dele. A resposta desse homem já reflete o tipo de mentalidade que ele tinha. Gente, vamos supor, né, que é o mais provável, que esse homem não sabia quem era aquela pessoa que estava falando com ele. Ele não sabia que ele era Jesus, que ele poderia curá-lo. Vamos supor que ele não soubesse, né, que praticamente deve ter acontecido isso. Tudo bem, mas ele já não estava 38 anos doente? Ele já não estava esperando que alguém aparecesse para jogar ele no tanque? Agora me fala, se eu tô há 38 anos doente e esperando que alguém me coloque no tanque, se aparece um homem na minha frente, o que eu ia falar? Qual a resposta mais plausível? Pelo amor de Deus, o Senhor está aqui, me joga nesse tanque. Se a desculpa dele foi nunca ter ficado curado, por nunca ter conseguido uma pessoa que colocasse ele no tanque, só o fato de ter alguém perto dele, quando Jesus pergunta para ele, você quer ficar são? A primeira coisa que ele tinha que dizer, por favor, me joga lá no tanque, o mínimo. Mas esse homem, ele não estava só paralítico das pernas. Ele estava paralítico nas suas relações sociais também. Ele estava paralítico na sua mentalidade também. Ele não tinha nenhuma pessoa que pudesse estar com ele ali. Diferentemente daquele paralítico que aparece lá em Marcos capítulo 2, versículo 3, que foi levado por 4, né? Que tinha 4 amigos pelo menos para levar ele até Jesus. Esse homem não tinha ninguém, né? E aí, um parêntese aqui no que eu estou falando, nós precisamos aprender a nos relacionar com as pessoas. Esse homem não tinha nenhum amigo e isso é muito estranho, né? A Bíblia fala que é melhor o vizinho perto do que o irmão longe. Então, tem gente que não consegue conviver com ninguém, isso é muito preocupante e acaba adoecendo também nas relações sociais. Mas isso não vem ao caso aqui. Ele diz, eu não tenho ninguém. Uma mentalidade doente, né? Uma mentalidade, vamos dizer assim, de vítima, né? Vamos dizer assim, porque se eu acredito que vem um anjo que agita a água e que o primeiro que a água é agitada está lá dentro,
amigo, mesmo que eu não tenha ninguém, eu me arrasto, eu vou me rastejando e eu entro dentro dessa água. Mas esse paralítico, ele ficava o tempo todo esperando aparecer alguém. E quando Jesus faz a pergunta para ele, ele diz: eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. Em outras palavras, eu não posso. Eu tô sozinho. Não dá. Né? As pessoas são egoístas, ninguém me enxerga aqui, ninguém me vê aqui, ninguém se importa comigo. Se Jesus não chega ali, aquele homem provavelmente continuaria doente, né? Mas Jesus, ele olha para aquele homem, ele se compadece daquele homem. E aí, gente, pensando também nesse assunto de metanoia, aquilo que está dentro das pessoas hoje está definindo o mundo delas. O que a gente está vendo hoje? Muitas pessoas não estão doentes somente no físico, elas estão doentes também na alma. Elas estão doentes também na sua mentalidade. O problema é que aquele homem, a mentalidade daquele homem tinha se tornado um estilo de vida para ele. Ninguém o ajudou, talvez por isso. Por que isso aconteceu? Vamos pensar um pouquinho. Talvez porque nem ele mesmo, né, estava se ajudando. Mas Jesus entra ali naquela situação e Jesus diz para ele: levanta-te, toma a tua cama e anda. Quando Jesus fala isso para esse homem, né, que foi uma fala assim poderosa de Jesus para aquele homem, eu não estou te perguntando se você está sozinho, se você não tem ninguém, eu não estou falando isso para você, eu estou dizendo para você agora: levanta, toma a tua cama e anda. Jesus começa a trabalhar no interior daquele homem, não somente no físico. Começa não com o outro, começa comigo, começa com você. Jesus cura aquele homem, mas não foi só as pernas daquele homem que ficou curado, não. Jesus começou a transformar aquele homem de dentro para fora. Eu não sei se eu estou me fazendo entender para você que está em casa me ouvindo essa mensagem hoje. Tudo começa com Jesus falando conosco, falando no nosso coração. Você pode sair disso sim, você pode sair desse aprisionamento de mente sim, você pode ser diferente sim, você pode mudar sim. Jesus começa uma nova história na vida daquele paralítico, porque Jesus diz para ele: levanta, você se levanta. É você, eu não estou aqui por causa de outras pessoas, eu estou aqui por causa de você. Levanta, toma a tua cama e anda. Isso, para mim, é metanoia. É um novo jeito de pensar. Mesmo que eu esteja sozinho, se Jesus está comigo, eu não estou sozinho mais. Eu tenho esperança. Eu posso viver algo diferente na minha vida, mesmo que todas as circunstâncias estejam dizendo o contrário. Mesmo que todos estejam doentes ao meu redor, eu sei que eu posso ter saúde. Eu sei que Jesus está comigo, eu sei que eu não estou sozinho. Então, uma mudança de mentalidade é o que nós precisamos. Era o que as pessoas precisavam naquele tempo e é o que a gente precisa nesse tempo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Onde está escrito isso? Romanos capítulo 12, versículo 2. Vocês não podem se conformar com esse mundo. Ter uma mente renovada é ter uma expectativa confiante de ver a bondade de Deus, apesar das circunstâncias. Apesar de eu sirvo a Deus. Apesar de estar acontecendo tudo isso, eu sirvo a Deus. Apesar de tem muita coisa dando errado, eu confio em Deus. Se você colocar os seus olhos sobre os seus inimigos, e seus inimigos espirituais que eu estou dizendo, você vai se intimidar. Se você ficar pensando nos traumas da sua vida, nas lembranças tristes que você tem, isso vai conduzir a tua mente a feridas não tratadas. Isso vai sabotar a tua vida, isso vai sabotar os planos que Deus tem para a tua vida. Todas as vezes que você começa a pensar, a ter uma mente, um pensamento errado, isso resulta em medo, isso resulta em descrença, isso resulta em ansiedade e isso resulta em desespero. E não é o que a gente está vivendo hoje? Se nós pararmos
para ficar pensando em tudo de ruim que está acontecendo no mundo, em tudo de ruim que está acontecendo ao nosso redor. Gente, vai ser medo, descrença, ansiedade, desespero. Só que nós, como conhecedores da palavra, você não pode estar condicionado a tudo isso que está acontecendo. Nós estamos um pouco acima, porque a Bíblia fala que Jesus nos fez assentar nos lugares celestiais. Então, presta atenção, quando você tem uma visão de cima, você enxerga as coisas melhor. Às vezes, você pode estar vendo tudo congestionado, um congestionamento enorme na tua frente. Mas se você tivesse um helicóptero e pudesse entrar nesse helicóptero e andar um pouquinho, né, voar um pouquinho, 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros na frente, você ia ver que lá na frente não tem nada, que daqui a pouco aquele congestionamento vai acabar. Quando a gente tem uma visão do alto, a gente enxerga melhor as coisas. Eu acredito que está faltando, né, para nós ver de cima, dos lugares celestiais onde Cristo nos colocou. Nós precisamos viver uma metanoia. Eu, Alessandra, preciso viver uma metanoia na minha vida. E metanoia, gente, não é memorizar versículo, ainda que isso seja importante. Metanoia não é responder com versículos bíblicos, ainda que isso seja importante. Mas metanoia é enxergar com os olhos de Deus. É ter o ponto de vista de Deus. É lançar o seu olhar para além das circunstâncias. É tomar uma promessa de Deus e fazer dela um pavimento para o nosso futuro. Não importa o que A ou B falou, importa o que Deus falou a respeito de mim. Importa o que Deus falou a respeito de você. Importa o que Deus falou a respeito da sua igreja. Não importa as vozes, importa o que Deus falou ao nosso respeito. Então fé é isso. Fé é você pegar uma palavra de Deus e falar assim, eu vou por essa palavra. É pavimentar o seu futuro com aquilo que Deus já falou para você. O que Deus faz com Abraão? Abraão, sai da sua tenda, olha para o céu, olha para as estrelas do céu. Olha, conta, você pode contar essas estrelas? Essa será a tua descendência. Falar isso para um homem velho que não tinha filhos parecia loucura. Mas Abraão se apropriou dessa palavra. Por isso ele é o nosso pai na fé. Porque ele não deixou as circunstâncias ditarem a sua vida. Ele baseou a sua vida não pelas suas circunstâncias, mas por aquilo que Deus falou a respeito dele. Então, minha irmã, meu irmão que está me ouvindo hoje, né, nessa quarta-feira, não se conforme. Não se conforme. Conformar é a pressão do mundo formando você de fora para dentro. Conformar é a pressão do mundo formando você de fora para dentro. Transformar é a pressão interior formando você de dentro para fora. Eu não sou um conformado, eu sou um transformado. O mundo não vai me condicionar. Pelo contrário, é eu que vou transformar o mundo. E não foi isso que Jesus quis dizer para nós? Vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Pode tudo estar escuro, mas chegou um cristão, a luz chegou ali. Pode estar tudo deteriorando, mas chegou o sal, acabou a deteriorização. Então, presta bem atenção. O nosso padrão tem que ser Cristo na nossa mente. A partir desse padrão é que eu vou ter uma lente, que eu vou poder enxergar melhor as coisas. E eu digo, eu quero viver uma metanoia na minha vida todos os dias. E eu não posso me conformar só porque eu me arrependi e estou vivendo uma nova vida com Cristo. Isso é muito bom, mas eu preciso de uma metanoia, eu preciso de uma transformação na minha vida todos os dias. Mas você pode me dizer assim, eu tenho um rio de pensamentos ruins na minha cabeça. De vez em quando acontece, vem tanta coisa negativa na minha cabeça. Irmã Alessandra, você não sabe as coisas que vêm, as coisas que eu penso. Presta bem atenção, você precisa saber lidar com essas coisas. Acione o Firehall, né, que diz, eu não sei muito falar inglês, mas você precisa tentar, você precisa, com a ajuda de Deus, separar essas coisas. Quando vier um pensamento ruim, critica isso. Não, isso aqui não vem de Deus, sai pra lá.
Não, isso aqui é de Deus, amém, eu recebo. Não, isso aqui não é de Deus, desesperança, descrédito. Não, isso aqui não é de Deus, vai para lá. Então, nós precisamos ter um critério. A gente não pode ficar aceitando qualquer voz, qualquer coisa falando, a gente não pode aceitar. A gente precisa questionar até os nossos pensamentos. E nós podemos fazer isso com a ajuda de Deus. Tiago falou assim, livro de Tiago, o apóstolo Tiago disse assim: resisti ao diabo na fé e ele fugirá de vós. Então, nós precisamos mudar o nosso foco. Metanoia significa ser possuído por uma promessa e se agarrar a um pensamento de Deus sobre nós. É abraçar uma atitude de ações de graça, colocar todas as outras vozes, calar todas as outras vozes e alinhar o nosso coração à voz de Deus. É nos encher com a palavra de Deus. É por isso que eu amo tanto a Bíblia. É por isso que eu amo tanto a palavra. É impossível você ficar ansioso lendo a Bíblia. É impossível você deixar de crer quando você lê a Bíblia. É impossível você ser consumido pela tristeza quando você lê a palavra. Por isso a palavra ela precisa estar dentro do nosso coração, né? Colossenses 3,16 diz exatamente isso. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos uns aos outros com toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração. E aí a Bíblia fala que depois, logo depois disso, né, em João capítulo 5, versículo 9, aquele homem ficou são. Aquele homem tomou a sua cama e partiu. E foi embora. A Bíblia fala que era um dia de sábado, né? Era um dia de sábado. E de acordo com os fariseus, carregar o leito no sábado era pecado, porque era um trabalho, era proibido, não pode trabalhar no sábado, você está carregando sua cama no sábado, né? Os fariseus tinham todas essas linhas de interpretação da lei, não era isso que a lei dizia, mas eles interpretavam desse jeito, né? E aí, gente, você vê a mentalidade, de novo, caindo na mentalidade, né? A mentalidade dos fariseus. Um homem doente há 38 anos ficou curado, ao invés de eles ficar alegres, ao invés de eles ficarem alegres, porque aquele homem ficou curado, eles foram questionar o homem. Você está levando a sua cama num dia de sábado? Olha a mentalidade, né? Olha a mentalidade desses fariseus. Mas, aí, o que acontece? No versículo 10... Gente, isso é fantástico. Lê aí, João 5, versículo 10. Falaram com ele assim, olha, é sábado, não te é lícito levar a cama. E olha a resposta do paralítico, do ex-paralítico, né? Olha a resposta do curado. Aquele que me curou, ele próprio disse, toma a tua cama e anda. Então, meu amigo, sinto muito se estou te ofendendo levando a minha cama, mas eu estou curado. E aquele que me curou disse que eu poderia levar a minha cama, então eu estou levando a minha cama. Aquele homem, né, estava curado, né, não só no corpo, mas também na mente. Ele entrou num processo de metanoia, ele acreditou naquilo que Jesus disse para ele e começou a viver em cima daquela realidade. Então, vai ter sempre um fariseu para questionar as nossas intenções, para questionar o que Deus está fazendo na sua vida e na minha vida. O fariseu, ele quer nos ver paralisados. O fariseu quer nos ver doentes, limitados. Mas Deus quer nos ver curados. Não só no corpo, mas também na alma, mas também na mente, né? Isso é metanoia. É ser curado na mentalidade. É ter uma nova forma de pensar. É não se conformar. É se transformar pela renovação da nossa mente. Então, corri um pouquinho, mas traduzindo, né, tudo que a gente falou aqui, desde o início, desde lá da mulher samaritana, desde a conversa que Jesus teve com seus próprios discípulos, desde a entrada de Jesus naquela aldeia, conversando com aqueles samaritanos, né, e a conversão deles ali, desde esse encontro de Jesus com o paralítico, o que fica evidenciado em tudo isso, nós não podemos viver pelas nossas circunstâncias, porque vai ser muito triste se eu viver só pelas minhas circunstâncias. Eu prefiro viver pela fé. Eu prefiro viver
pela fé. Então, nós temos na Bíblia vários exemplos de homens e de mulheres que não se deixaram condicionar pelas suas circunstâncias. Imagine se Ana se conformasse que não poderia ter filhos. Nós não teríamos o profeta Samuel, né? Ana não se conformou com a sua realidade. Ela viveu um processo de metanoia na vida dela também. Apesar que naquela época Jesus não tinha se manifestado ainda, mas ela sabia que Deus poderia virar a história dela, né? Mudar o quadro da história dela, como mudou, né? Como mudou. E aí a gente vê na Bíblia vários exemplos, né? A Bíblia é recheada de exemplos de homens e de mulheres que não viveram por causa da sua circunstância, mas viveram além das suas circunstâncias. Nós temos José, né? Nós temos o próprio Moisés, nós temos Abraão, nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que não se conformaram. E quando Deus fala uma palavra, quando Deus fala através da palavra conosco, Ele libera para nós uma realidade. Jesus disse assim: minhas palavras são espírito e são vida. Você está sentindo o teu coração queimar aí? Você que está ouvindo essa palavra? Por quê? Não é porque a irmã Alessandra está aqui falando nada, é porque é a palavra de Deus que está falando ao teu coração. Jesus disse assim: as minhas palavras são espírito e são vida. O que Deus fez nascer no seu coração vai sobreviver às circunstâncias, aos problemas, às dificuldades. Você hoje, né, através dessa palavra, você está autorizado a passar de fase, a viver além das suas circunstâncias. Hoje, através dessa palavra, você está autorizado a largar sua cama, né, a mudar de fase, né, a voar, a fazer diferente, a viver uma nova história, a viver uma mudança de mentalidade, a viver uma metanoia, uma transformação na sua vida. Todos os dias nós precisamos viver uma metanoia na nossa vida, né? Então, eu quero agradecer a Deus por esses momentos que a gente passou aqui, né? Quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Deus tem me concedido de estar entrando na sua casa, no seu lar, falando ao teu coração através dessa palavra, fazendo o que eu amo fazer, que é falar de Jesus. Não tem coisa melhor nesse mundo do que falar de Jesus. Quero agradecer ao ministério dessa igreja, né, em 54, o pastor que me concedeu essa oportunidade. Também quero deixar aí um lembrete, né? O nosso pastor vai estar tendo uma conversa com a gente aí na sexta-feira, né? Ele deve fazer uma live aí na sexta-feira no Facebook, conversando com a congregação. E nós vamos estar aguardando, esperando, né, essa fala, né, essa palavra do nosso pastor aqui pra gente, e será bênção com certeza. Quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade, que Deus continue nos abençoando, nos guardando, onde você estiver, né, que você possa guardar essa palavra no teu coração, meditar nessa palavra, tá? Viver além das suas circunstâncias, viver pela fé, viver uma metanoia na sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde. Quero agradecer por essa oportunidade. Fiquem na paz de Deus. Eu não sei se vai terminar, deve terminar 8h30, tá? Então eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Que Deus te abençoe e te dê uma noite abençoada. Fazer uma oração para você que está em casa. Vamos orar agora, vamos falar com Deus nesse momento. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concedeu nessa noite, estarmos aqui, Senhor, na tua casa, né, reunidos neste lugar onde aqui o ministério se encontra presente também, cada um fazendo alguma coisa aqui na igreja. Eu estou aqui, Senhor, também como serva tua, né, trazendo essa palavra ao coração dos teus servos, das tuas servas, da tua igreja, da M54. Senhor, eu quero me dirigir, Senhor amado, a ti, pedindo, Senhor, pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, Senhor amado, que estão em casa agora, ouvindo essa palavra. Pai amado, entra, Senhor amado, na casa de cada um. Senhor amado, aquelas pessoas que estão vivendo momentos difíceis, Senhor. Nós estamos vivendo momentos difíceis, Senhor, muitos doentes, muitos passando por circunstâncias difíceis, mas nós cremos, Senhor, no teu poder, nós cremos, Senhor, na tua palavra, nós cremos, Senhor, que nós estamos, Senhor, vivendo um período difícil, mas que o Senhor está conosco, o Senhor não nos abandona, o Senhor não nos desampara.
A tua palavra diz que quando a gente passasse pelo fogo, o Senhor estaria conosco, que quando nós passarmos pelas águas, o Senhor estaria conosco, e nós cremos nessa palavra. Pai amado, entra, Senhor, com providência na vida de cada um. Cada família agora reunida, ouvindo essa palavra, Pai amado, aqueles que vão ouvir, Senhor, esse vídeo depois também, que Tu possa entrar, Senhor, no lar de cada um nessa noite, e que Tu possa fazer as transformações, que Tu possa, Senhor, fazer aquilo que lhe apraz. A Tua palavra ela não volta vazia. Eu creio, Senhor, que Tu és poderoso para fazer abundantemente mais, além daquilo que te pedimos, além daquilo que pensamos, porque todo o poder está em Suas mãos. Pai amado, trabalha na nossa vida, trabalha no nosso coração, trabalha na nossa mente, Senhor, trabalha na nossa alma. Senhor, abençoa o nosso lar, abençoa a nossa família, abençoa os nossos filhos, os nossos cônjuges, Senhor amado, a nossa parentela, que a Tua bênção, Senhor, seja uma constante nas nossas vidas. Nós queremos entregar, Pai, o ministério desta casa, essa casa de oração, essa casa, Senhor, onde nós dobramos os nossos joelhos, estamos, Senhor amado, ligados em Ti, unidos num só propósito de fazer a Tua obra, de fazer a Tua vontade, a Tua igreja, Senhor, espalhada pelos 4 cantos da terra. Nós somos dependentes de Ti, nós esperamos e ansiamos por Ti. Senhor, recebe a nossa oração no trono da Tua graça e nos responde, Pai, como sempre o Senhor tem nos respondido. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti, Senhor amado, e confiamos que eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor há de fazer aquilo que nós não podemos fazer. Senhor amado, nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos. Que Teu Espírito Santo possa trabalhar, Senhor amado, ao longo do restante dessa semana, Senhor, ao longo da nossa vida, porque nós somos Teus, nós somos propriedade Tua, Pai. Nós somos a Tua igreja, nós Te servimos, Pai, nós somos ovelhas do Teu pasto. Muito obrigada, Pai, por essa oportunidade e nos ajuda para que possamos estar de pé, olhando somente para Ti, firmados os nossos pés na rocha, Pai amado, e confiando que Tu és o Deus que pode todas as coisas. Muito obrigada, Senhor. É isso que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.
Esse